Essa medida pode ser votada hoje, quando a relatora, a deputada e professora Dorinha Rezende, deve apresentar um novo parecer sobre o texto, né, Pedro? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Bacelar, que é o presidente da Comissão Especial do Fundeb. Ele está ao vivo conosco aqui no nosso telão, no Band News TV. Deputado, obrigado por nos atender nesta manhã. Qual que é a expectativa? Vota ou não vota hoje o Fundeb? Bom dia, Pedro. Bom dia, Patrícia. Sim, o Fundeb é fundamental para a educação. Portanto, é prioritário para o futuro do país. Uma proposta que foi amplamente discutida. Nós, durante 3 anos, realizamos mais de 120 audiências públicas, congressos, conferências, seminários. Ouvimos todo o mundo educacional, ouvimos governadores, prefeitos de capitais, secretários estaduais de educação, secretários municipais, enfim, a sociedade brasileira, seja através das instituições públicas, sejam através de instituições da sociedade civil, da academia, da pesquisa, discutiu amplamente esse tema que trata do financiamento de 60% das despesas da educação básica. Isto é, sem Fundeb, haveria um colapso na educação pública no Brasil. Deputado, você disse aí sobre a quantidade de debates que ocorreram em torno desse Fundeb permanente, né? São 18 meses falando sobre o tema, né, entre os parlamentares. E agora, bem próximo da votação, o governo chegou com algumas propostas. Como que ficaram as negociações a respeito da proposta do governo de destinar parte do Fundeb, né, do fundo, para programas sociais? Olha, o governo, Patrícia, enquanto instituição, se omitiu em todas as discussões do Fundeb. Houve participações isoladas do Ministério da Economia, do próprio Ministério da Educação, da Secretaria de Governo, mas nada coordenado, nada. Um não fala com o outro, a proposta de um o outro não conhece ou é contrário. Infelizmente, total descoordenação. Com isso, a Câmara tomou protagonismo. O deputado Rodrigo Maia tornou-se o interlocutor dessas conversas, tornou-se o fiador desse trabalho que nós fizemos na comissão. E agora, aos 47 minutos do segundo tempo, como se diz popularmente, o governo vem com uma proposta esdrúxula, desmoraliza a educação, desrespeita a Câmara. Primeiro, porque é inconstitucional, não é? Eles querem jogar despesas de assistência social na área educacional. Quem é contra que se aumente o Bolsa Família? Pelo contrário, eu, inclusive, sou favorável a que se institua uma renda básica universal. Agora, pegar esse dinheiro da educação, que já é bastante limitada, a educação tem tido perdas bilionárias desde 2016. E aí, ainda retirar os parcos recursos da educação para assistência social é inconstitucional, é um desrespeito com a educação, é de quem não tem prioridade para a educação. Mas, Patrícia e Pedro, o pior não é isso. Essa proposta que eles lançaram sexta-feira, ontem já era totalmente diferente. Ontem à noite, o ministro Ramos foi à Câmara, teve uma reunião com o presidente da Câmara e com a relatora, a deputada professora Dorinha, e mais alguns parlamentares que estão em Brasília, e aí a proposta já foi totalmente diferente. A proposta agora, pasme, era aumentar o percentual, ótimo, sair dos 20 que nós propomos para 23, ou 24, ou 22. Eles não sabem, imagine, eles não sabem. E esse acréscimo dos 20%, acima dos 20%, esse acréscimo seria destinado à educação infantil. Ótimo, parabéns, desde que seja para a educação infantil fornecida por estados e municípios. Isto é, educação infantil pública, nada de voucher.
Deputado, pelo que a gente percebe então, né, na Câmara o sentimento é para não abrir a porta, é para que parte desse recurso possa ir para o programa Renda Brasil, por exemplo, que é um programa que o governo tenta aí, de alguma forma, viabilizar para esse momento pós-pandemia. O investimento do Fundeb, na opinião do senhor, ele deve ser congelado para o pagamento de salários de professor ou também deve ser usado para infraestrutura, para construção de escolas e ampliação da rede? Olha, a gente não pode esquecer que o Fundeb é Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. Sabe como era pagamento de professor antes do Fundeb? Eram professores contratados temporariamente com menos do salário mínimo. Até hoje, temos diversos estados da federação que 60% do seu quadro de professores é temporário. Por quê? Porque eles não têm recursos. E não, o Fundeb não pode ser destinado todo a pagamento de professores, mas prioritariamente sim. Por quê? Porque professor representa 80%, pagamento de professor representa 80% do custo de qualquer entidade de ensino, das particulares e das públicas também. Então, eu defendo um piso de no mínimo 70%. E, Pedro, 80% dos municípios brasileiros já pagam mais de 80%, já usam mais de 80% do Fundeb para pagar professores. Eu não posso retroceder. Foi o Fundeb que acabou com a figura do professor leigo. Vocês sabem o que é professor leigo? É aquela pessoa que tem apenas o ensino médio e é utilizado por prefeituras para funcionar como professor. Por quê? Porque os municípios não têm recursos para pagar um salário digno. Somente com o Fundeb é que a gente deu esse grande avanço, pagando melhor, apesar do que o Brasil ainda paga menos da metade do que os países da OCDE pagam aos seus professores. E não vou longe, não preciso OCDE, não. O Brasil paga menos ainda do que o Chile e do que o Uruguai, por exemplo, que são países vizinhos. Um professor no Brasil, hoje, tem um piso salarial de R$ 2.900. Imagine. Quando os outros profissionais com o mesmo nível de escolaridade de um professor recebem um salário médio de R$ 4.500. Então, tudo isso é falácia da corporação fiscal. O Brasil gasta pouco em educação e conseguiu fazer uma revolução nos últimos 30 anos. Nenhum país do mundo conseguiu o que o Brasil conseguiu na educação. Nós universalizamos o ensino fundamental e estamos prestes de universalizar o acesso à pré-escola. O acesso à creche, nós saímos de 0, já estamos hoje em 38% de atendimento. Nenhum país do mundo conseguiu isso. E nós conseguimos isso com o Fundeb. Temos um problema de qualidade na educação brasileira, mas não é culpa do sistema, é culpa da elite. Somente em 1988, a educação passou a ser um direito de todos os brasileiros. Gente, só 30 anos. Os outros países, a educação pública tem 600 anos, 800 anos. Nós não. Era na colônia e no império, um escravo entrar numa escola pública era açoitado, estava na lei, era proibido para os escravizados estudarem. E na República, nós não temos na lei, mas continuamos impedindo que os filhos e descendentes dos escravizados tenham acesso a uma educação. Deputado, vamos falar um pouco de prazo, né? Você disse sobre a importância desse tema ser votado já
agora, hoje. Na semana passada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já tinha dito que queria votar exatamente na semana passada, devido à urgência da pauta, né? Deu ali alguns dias para o novo ministro da Educação se inteirar do assunto, e aí a gente ficou nesses debates entre ontem e hoje. E você disse aí também do perigo de um colapso se o Fundeb não for aprovado. Primeiro, tem clima para aprovação? Segundo, o que mais pode travar essa votação e quanto tempo a gente tem para essa medida urgente? Até porque no final do ano ela perde validade e tem aí um prazo, né, para o novo Fundeb entrar no orçamento, no próximo orçamento, né, deputado? Olha, Patrícia, eu acho que o presidente da casa foi bastante generoso, gentil com o governo. Porque quem passou 18 meses omisso totalmente das negociações, não seria em 48 horas que iria acrescentar alguma coisa. Mas isso pode ser a liturgia do cargo, pode ser o presidente da Câmara querendo manter um bom entendimento com o presidente da República. Deu esse prazo, não aconteceu nada. Deu outro prazo, não aconteceu nada. Nós temos um compromisso do presidente da Câmara de colocar a matéria para ser votada hoje. Já começou a ser discutida ontem. Então, eu acho que hoje, a partir das 15 horas, professores brasileiros acompanhem, pais de alunos, estudantes, sociedade brasileira acompanhem essa discussão e o clima é de aprovação. Porque, Pedro, Patrícia, tem outro detalhe. A proposta que nós construímos na Câmara tem a simpatia do Senado, porque no Senado também tem duas propostas de PEC sobre Fundeb. Então, se a gente não conseguir esse consenso com o Senado Federal, acontece o que nós popularmente na Câmara chamamos de ping-pong. A Câmara aprova de um jeito, chega no Senado, o Senado altera, volta para a Câmara, então fica nesse ping-pong. E para evitar isso, seria de bom alvitre que aprovássemos a proposta da forma que a professora Dorinha publicou na página da Câmara. Segundo, o clima é um clima muito bom, é um clima favorável para a aprovação da proposta. Eu acredito que nós hoje daremos ao Brasil essa demonstração de que, para a Câmara, educação é prioridade. Depois da Câmara, então, só para deixar claro, vai para o Senado, se o Senado aprovar o mesmo texto, sanção presidencial e fim de papo, é isso? Não. É proposta de emenda à Constituição, não é submetida ao crivo do presidente da República. É promulgada direto. A Câmara aprovando, o Senado aprovando, o presidente do Congresso Nacional promulga. Aí certo. Não tem veto, não é? Não tem. E acho que o clima é bastante favorável. Imaginem, a proposta do governo era tão esdrúxula que forçou ministros do Supremo Tribunal Federal a se pronunciarem, dizendo que aquela era uma proposta inconstitucional. Vamos colocar a educação em primeiro lugar. Deputado Bacelar, obrigado pela entrevista ao vivo aqui ao Band News TV, explicando para os ouvintes aí mais detalhes desse assunto importante que vai estar em pauta hoje à tarde na Câmara Federal.